Nos últimos anos eu tenho feito listas pessoais pra mim mesmo, assim, pra guardar, não pra expor, de filmes que provavelmente eu vou gostar mais ao longo do ano. Então eu pego assim, esses filmes aqui provavelmente vão ser os meus preferidos. E sempre tem aquele que eu digo, esse vai ser o meu favorito do ano. Geralmente eu acerto, não é sempre. Ano passado eu acertei, por exemplo, eu chutei que seria o Roma. E em 2019, assim que eu assisti ao trailer de O Farol, novo filme dirigido pelo Robert Eggers, né, que estourou há uns anos atrás com A Bruxa, eu disse, esse vai ser o meu filme favorito do ano, sem sombra de dúvida. Essa vai ser a obra-prima de 2019. Como todo mundo já tá cansado de saber, esse tipo de coisa, né, não é bacana, porque você acaba colocando ali uma responsabilidade nas costas de um filme que muitas vezes é pesada demais para ele assumir, e você acaba se frustrando. E o caso aqui, frustração é uma palavra que aqui passa longe, longe mesmo, graças a Deus. Como quase sempre, isso aqui vai ser uma crítica sem spoiler, mas é um filme muito complicado de você citar certos elementos e falar certas coisas sem dar spoiler. Então, se você quer realmente assistir ao filme sem saber de nada, tendo visto só o trailer no máximo, não assista essa crítica não, espere pra ver o filme antes. E só pra quem não sabe ainda, eu tenho alguns comentários, tanto menores como maiores, sobre alguns filmes que eu comento no canal e que às vezes não dá tempo de comentar também, disponíveis no Letterboxd, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo, caso você queira lá dar uma conferida. The Lighthouse, ou O Farol, é um filme sobre dois faroleiros, um mais velho, que é interpretado pelo Willem Dafoe, e um mais novo, que é interpretado pelo Robert Pattinson. Eles vão ali tomar conta de um farol durante um tempo, mais ou menos um mês. A gente tá mais ou menos no século XIX, ali na Inglaterra, e esse farol fica ali numa ilha insalubre, para dizer o mínimo, uma ilhazinha desse tamanho, e eles ficam lá tendo que cuidar, tendo que limpar, eles assim, né, uma forma de falar, porque na verdade quem faz todo o trabalho pesado é o personagem do Robert Pattinson, que é o encarregado, é o empregado ali do personagem do Willem Dafoe, que é uma espécie de comandante mesmo. Ele é a pessoa que é o faroleiro de verdade, e há uma companhia que não se sabe qual manda pessoas constantemente, quando chega mais ou menos nesse período do ano, para ficar ali com ele recebendo ordens. Com essa rotina exaustiva, coisas começam a acontecer, o relacionamento desses dois personagens é o centro de tudo, já que só tem eles dois de personagens. Dá pra contar ainda, sem entregar praticamente nada, que existe aí uma dinâmica de mistério em relação ao farol, em relação ao que tem lá em cima, em relação ao que tem lá na luz, né? Já que o personagem do Willem Dafoe é quem fica lá no topo, né? Quem fica dando as ordens, e só ele tem acesso a essa área do farol. Eu assisti ao filme faz mais ou menos um mês e pouco, ali na abertura do Janela, né? Do Festival Janela Internacional de Cinema. E foi uma experiência bem impactante, bem intensa, e de lá pra cá muita gente tem perguntado, muita gente está ansiosa pra ver o filme, que só estreia dia 2 de janeiro aqui nos cinemas do Brasil, se, em primeiro lugar, se o filme é de terror, né? E a resposta é complicada, mas antes de qualquer coisa, sim. No The Lighthouse, O Farol, não deixa de ser um terror, não deixa de ser um terror gótico, não deixa de ser um terror psicológico e às vezes até um terror fantasioso, mas ele não é só isso, assim, eu acho que ele é muito mais. O Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa, como eu falei, que eu considero assim não só um dos melhores filmes de terror da década, mas um dos mais influentes, se não o mais influente dos últimos anos, levando em conta que ele abriu aí uma série de possibilidades para o mercado e ele foi constantemente imitado, né? O Robert Eggers provou ali que ele tinha um talento extraordinário para provocar estranheza e principalmente para provocar um tipo de mal-estar muito específico, que é um mal-estar diferente do que a gente vê em filmes de terror psicológico habituais, que trabalham majoritariamente a sugestão. Ali no A Bruxa você tinha todo um arsenal de situações, todo um arsenal de elementos, né, de uma iconografia muito peculiar, cuja ameaça era bem insidiosa, bem gradual e às vezes até alucinatória. Você nunca sabia exatamente o que é que era concreto ali dentro da narrativa e o que é que era só imaginação ou simbólico ou o que é que seja. E assim, dito isso, o que mais me surpreendeu aqui no Farol, que adianto, foi pra mim uma experiência ainda mais intensa, ainda mais impactante, ainda mais inesquecível do que a de A Bruxa, é que é um filme tremendamente absurdista, inconsequente e despirocado. A palavra é essa, despirocado. É um filme muito, muito doido. A Bruxa tem essa coisa mais austera, esse terror mais nariz empinado, essa coisa que suja as mãos ali e aqui, tem uma outra bizarrice, mas tá tudo ali meio que num lugar mais seguro, mais controlado, mais linear. E aqui não, por isso que eu falo que terror assim é o mínimo, porque isso daqui é terror, mas é também, numa definição talvez mais específica, é uma comédia, um buddy movie muito, muito sombrio. Porque você vê o trailer, né, vê as imagens, e diz, não, o filme do Robert Eggers, porque é preto e branco, porque a razão de aspecto é 1:19, porque é filmado direto em preto e branco, não sei o que, em 35mm, essa coisa toda. Aí passa logo a impressão de que é um filme bem pedante, um filme feito para um público muito pequeno,
ano. E não é nem um pouco. O Farol, ainda que preserve essa austeridade técnica, esse trabalho visual mais intensivo, né? Essa coisa que apela muito pra técnica e que demonstra muito esse virtuosismo da técnica e da produção, é um filme muito cheio de energia e muito, muito dinâmico. Eu escutei alguns comentários de que o filme parecia ter sido gravado na década de 20, na década de 30, não sei o que. Eu discordo, eu acho que não. E é isso que eu acho interessante, é que ele tenta, assim, emular muito desse cinema do início do século XX, e ele faz isso muito bem, mas existe um sarcasmo no texto e existe um maneirismo também no visual, em alguns momentos, que são elementos que não é demérito não, tá? Mas que denunciam que o filme foi feito agora, que é um filme mais pós-moderno nesse sentido. Visualmente ele tem umas sacadas muito inventivas, muito criativas e muito anacrônicas também, né? Porque ele tem essa cara de filme antigo, mas constantemente ele faz coisas como virar a câmera de cabeça para baixo, às vezes ele sobe pelo farol assim sem corte, num plano bem elegante, em que ele dá como se a câmera estivesse ali flutuando em direção à luz. São só alguns exemplos, mas tem muitos ao longo do filme. É um filme muito poderoso imageticamente, assim, se não for o mais, é um dos dois filmes visualmente mais impressionantes desse ano, assim, em termos de fotografia mesmo. Tem alguns planos memoráveis, o último em particular é inesquecível, mas tem um ali no meio que envolve o Robert Pattinson fumando e olhando ao longe o farol, e aparece atrás dele a sombra do personagem do William Dafoe que tá lá no farol. É um plano inacreditável, é daqueles que dá vontade de você printar e levar pra casa pra colocar no papel de parede. E quando eu falei do sarcasmo no texto, é porque o filme tem realmente uma coisa muito cínica, inclusive no humor, né, que é uma coisa que tá 60% presente aqui. Boa parte do filme são os dois personagens ali conversando, discutindo, tem monólogos gigantescos do William Dafoe, do Robert Pattinson. Às vezes a cena se resolve de um jeito ridículo no bom sentido, assim, você ri um bocado e tem diálogos com uma carinha bem autoconsciente, assim, bem pós-moderna. Não é um tipo de coisa que você veria lá no início do século, nem no cinema moderno, nada disso. É um negócio que denuncia bem abertamente o tipo de visão por trás ali do filme. Aliás, falando em visão, e aí eu já tô falando do Eggers, né, você vê por esse filme e por A Bruxa, apesar das diferenças gritantes entre eles dois, como não só ele mantém a coisa do rigor formal e dessa estética muito cuidadosa, da técnica muito chamativa, mas ele lida com o terror psicológico e com o terror em si de uma maneira bem versátil. Aqui ele não tem mais essa coisa da ascendência, da sugestão e daquela coisa. Muito cedo ele já deixa claro que tem um negócio muito maluco, muito estranho acontecendo ali. Ele estabelece o senso, a atmosfera de mistério e de enigma e de fantasia, acho que com 10, 15 minutos de filme, então não tem como acusar, por exemplo, o Farol do que foi acusado a Bruxa, essa coisa do filme demorar demais a engrenar. Aqui tem um ritmo até inconsequente mesmo, na maneira como ele vai e volta, tanto faz acabar os dois personagens rindo ali, se divertindo, caindo no chão ou dançando, como... não posso falar. Por isso que eu acho, inclusive, que o filme talvez passe a impressão de ser mais longo do que ele realmente é. Porque é um pouco a síndrome Midsommar, de você não conseguir identificar onde está a transição do segundo para o terceiro ato, assim. O terceiro ato é bem barulhento, bem maluco, e ele se mistura muito com o segundo. É como se fosse uma continuação de clímax. O clímax é muito longo e muito espalhado, você não sabe exatamente se está acabando ou não está, né? Então dá a sensação, para mim pelo menos, de ter pouco mais de 2 horas, assim, pelo menos 20 minutos a mais do que ele de fato tem. Assim, é um filme muito sexual. Eu li um texto, eu não lembro se foi... não lembro qual foi, onde foi que eu li esse texto, mas era um texto bem interessante que decodificava o homoerotismo presente no Farol. E eu não tiro a razão não, porque essencialmente é um filme sobre a toxicidade da masculinidade, é um filme sobre a masculinidade tóxica mesmo, mas não só isso, não só diretamente sobre isso, mas sobre a relação disso com as dinâmicas de poder. É um filme também sobre poder, sobre o sentimento de posse, sobre a autoridade. O Farol, ele representa muita coisa nesse sentido, a forma como o filme sobe e desce nesse farol, a forma como os personagens são localizados na cena. Então tem várias cenas que realmente um personagem, claramente o William Dafoe, está acima do personagem do Robert Pattinson, então tem uma dinâmica trabalhista aí do cara ser meio que um escravo do outro praticamente. Acho que o mais importante aqui, pra mim pelo menos, é o orgulho dos dois personagens e a maneira como, claro, são maneiras diferentes, mas como esse orgulho vai levá-los à ruína à medida que eles se deixam contaminar por esses instintos mais primais que esse ambiente bem inóspito vai despertando neles, né? E essas influências sobrenaturais, vamos chamar assim por enquanto, elas vão se manifestar de várias maneiras. Aqui tem ecos de mitologia grega, tem muita coisa aqui que remete a Lovecraft. Cada pessoa, dependendo da sua bagagem, vai conseguir identificar certos elementos ali, assim,
E ele é bem aberto, ele é muito aberto à interpretação, ele é muito aberto à discussão. Atuações extraordinárias, Robert Pattinson pra mim, assim, é uma revelação, não que ele nunca tenha me impressionado, eu já vi bons trabalhos dele, assim, trabalhos bem interessantes, mas é a primeira vez que ele realmente me deixa boquiaberto. Eu acho que, assim, junto com 2 ou 3 atores esse ano, é uma das melhores atuações que eu vi em 2019. William Dafoe é um ator extraordinário, que tá sempre muito bem, e aqui ele é o personagem mais misterioso, visto que a história é realmente contada através dos olhos do Ephraim Winslow, o personagem do Robert Pattinson, e os dois só tem a crescer quando estão juntos, assim, já que o filme é sobre os dois, acho que é quando a interação está acontecendo que o Farol cresce, ganha vigor, enfim, mais até do que nas cenas de terror ou de suspense que ele vai invocando. Então, assim, em nome da ética e da honestidade, é preciso, portanto, dizer que, apesar de tudo isso, o Farol não é o meu filme preferido do ano. Eu tenho uma pequena ressalva ao filme que, claro, é passível a mudanças, de acordo com as muitas vezes que eu pretendo assistir ao filme ainda. Eu vou assistir quando ele estrear aqui no Brasil, mas me incomodou um pouco quando o filme ameaça ir para um terreno muito absurdo, quando ele ameaça entrar mesmo num território mais inconsequente ainda e ele fica dando para trás. Tem pelo menos 2 ou 3 cenas aqui em que ele usa esse recurso mais fácil de não encarar frontalmente essas situações bizarras que ele cria e fica trabalhando com, sem spoilers, tá? De novo, fica trabalhando com essa coisa do foi imaginação, foi sonho, será ou não que aconteceu. O filme é muito bem equilibrado nesse sentido entre sugestão e realidade e tal. Eu acho que se encontra um eco bacana no conteúdo, acho que isso faz sentido, mas eu acho que esse recurso do imaginação, era sonho, não sei o que, acaba sendo uma armadilha aqui para um filme tão original, tão diferente, tão bizarro. E é realmente um filme muito diferente, porque você não vê mais filmes com esse rigor técnico, né, com esse trabalho todo de produção, com essa cara classuda toda, se prestarem a tantos riscos, a cenas tão engraçadas, a cenas tão maleáveis, a essa dinâmica cenográfica tão intensa e tão maluca aqui. Me surpreendeu então e me animou muito ver isso de um cara que fez um filme tão maravilhoso, mas tão controlado como A Bruxa, e eu espero do fundo do meu coração que a partir daqui pra frente, cineastas como ele, como Jordan Peele, como Ari Aster, como a Jennifer Kent, façam isso. Né, se desafiem e vão além do lugar seguro deles, vão além daquilo que eles já sabem fazer muito bem e presenteiem a gente, fãs de terror e acima de tudo fãs de cinema, com outros filmes excepcionais como O Farol. Por essas e outras, a minha nota para O Farol vai ser 9. Foi isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse foi o meu último vídeo de 2019, eu espero que vocês tenham um excelente ano novo, que o ano que vem seja excepcional para todo mundo, em todos os sentidos, mas principalmente em cinema, e vem aí uma temporada gigante de premiações pra gente discutir, pra debater e fazer vídeos, vou chamar outras pessoas pra cá também. E é isso, comente aí embaixo o que você achou do Farol, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e não se esqueça também, claro, de se inscrever no canal e deixar o sininho ligado pra você receber notificações toda vez que eu postar vídeos novos. Um abraço pra todos, feliz 2020, tchau, tchau!